E se Jesus olhasse nos seus olhos e dissesse que você usou as Escrituras para sua própria glória? Meu nome é Douglas Harper, tenho 59 anos e por mais de 30 deles fui visto por muitos como mestre das Escrituras, um pastor, teólogo e conferencista. Meu nome estava impresso em livros, eventos e sermões que eram espalhados pelas igrejas dos Estados Unidos. Fui reconhecido por pregar com autoridade, por dominar a palavra e, acima de tudo, por fazer com que as pessoas acreditassem que sabiam menos do que eu. Talvez, no fundo, isso fosse exatamente o que eu desejava. Todas as manhãs, antes do sol nascer, eu já estava de pé, estudando as Escrituras com a mesma intensidade com que se busca ouro. Mas com o tempo, não era mais por uma fome espiritual, era por vaidade, por desejo de aparecer. Eu anotava versículos, não para alimentar a minha alma, mas para construir argumentos. Não para edificar, mas para convencer. Me tornei mais focado em estar certo do que em ser santo. A verdade é que a palavra, que antes era um espelho, se transformou em uma ferramenta, uma arma, e pior, uma vitrine para meu ego. Eu pregava com firmeza, mas com pouca graça. Corrigia os outros, mas ignorava minhas próprias falhas. Dizia que o centro era Cristo, mas no fundo, era o meu nome que eu queria ver elevado. Me tornei um especialista nos textos bíblicos, mas um completo desconhecido do autor. Como muitos, acreditava que estava certo, que Deus se agradava da minha dedicação e que meu ministério era prova de minha salvação. No entanto, havia algo profundamente errado, algo que eu não podia mais ignorar. Meu coração já não se quebrantava diante da palavra, as lágrimas dos outros não me tocavam mais. Eu me sentia vazio, mas não queria admitir. Me escondia atrás de títulos, diplomas e aplausos, até que a dor bateu à minha porta. Primeiro foi meu filho mais velho que se afastou da fé, depois minha esposa, que com um olhar cansado, disse que não me reconhecia mais. E por fim, um silêncio profundo de Deus. Eu orava, mas sentia que minhas palavras não passavam do teto. Eu lia a Bíblia, mas parecia que ela havia perdido a voz. Mesmo assim, continuei pregando, continuei ensinando, continuei fingindo. O mais assustador é que apesar de tudo isso, ainda conseguia mover as multidões. As pessoas choravam com meus sermões, algumas diziam que suas vidas haviam sido transformadas. Por fora, tudo parecia bem, mas por dentro eu sabia que havia uma grande distância entre o homem que falava e o Deus que deveria inspirar aquelas palavras. A palavra de Deus havia se tornado um palco, e eu o ator principal. Foi nesse estado que a morte me encontrou. Não de maneira violenta, mas de forma repentina. Um mal-estar estranho, uma pressão no peito, uma sensação de que o tempo havia parado. Caí e naquele momento, senti que algo se desprendia de mim. Meu corpo estava no chão, mas minha consciência permanecia viva, lúcida. E foi ali que começaria a revelação mais aterradora, e ao mesmo tempo, mais libertadora que eu já havia experimentado. Eu pensava que conhecia a verdade, que pregava a verdade, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Era uma tarde comum, como tantas outras. Eu tinha acabado de sair do escritório da igreja, depois de uma reunião sobre um novo projeto de ensino online. Estava cansado, mentalmente exausto, mas ainda assim satisfeito. Havia recebido elogios de pastores mais jovens que me tratavam quase como um mentor sagrado. Entrei no carro e comecei a dirigir de volta para casa, quando senti algo estranho, um aperto, como se uma mão invisível estivesse pressionando meu peito. Primeiro tentei ignorar, respirei fundo, achei que fosse apenas o estresse. Mas a dor aumentou, desceu pelo braço esquerdo, cortando como uma lâmina quente. Meu campo de visão ficou embaçado, o suor escorreu frio pelas minhas têmporas. E então veio o momento mais perturbador de toda a minha vida. O volante escorregou das minhas mãos, o carro desacelerou sozinho e tudo ficou em silêncio. Um silêncio que não parecia natural, como se o som tivesse sido arrancado do mundo. Naquele instante, meu coração parou, mas minha consciência não. Ainda ouvia meus próprios pensamentos. Mesmo com o corpo imóvel, não houve grito, nem pânico, apenas um sentimento profundo de que algo eterno estava se aproximando, como se uma presença estivesse ali comigo, observando, esperando. Quando percebi, não estava mais dentro do carro. Ou melhor, eu estava, mas não como antes. Olhei para frente e vi o volante, meu corpo caído sobre ele, os olhos semicerrados, a boca entreaberta, o peito sem movimento. Era como observar um boneco sem vida. Eu sabia, eu havia morrido. Mas o que realmente me surpreendeu não foi a morte em si, mas a clareza com que tudo se desenrolava diante de mim. Eu conseguia ver cada detalhe, o reflexo do sol no retrovisor, a poeira flutuando no ar, o som distante das buzinas e pneus, que cessaram quando o carro parou na calçada.
Vi pessoas correndo até o meu corpo, uma mulher desesperada batendo no vidro. Mas estranhamente, eu não sentia medo, pelo menos não naquele momento. Era como se minha alma estivesse flutuando, suspensa por fios invisíveis. Uma leveza estranha tomava conta de mim, como se o peso do corpo tivesse sido retirado. No entanto, com essa leveza veio uma pontada de angústia, pois quanto mais eu observava a cena, mais sentia uma voz interna sussurrar: agora você vai descobrir quem você realmente foi. E naquele espaço entre o físico e o eterno, uma pergunta cortou minha alma: e se tudo o que eu ensinei estivesse corrompido? E se no fim, eu não tivesse pregado a verdade, mas apenas aquilo que me favorecia? Essa voz não me acusava, mas trazia uma verdade absoluta, e ela doía. Dizia mais do que qualquer infarto ou crítica que já recebi. Era dor de olhar para uma vida inteira sob um novo olhar, o olhar do céu. Ali flutuando sobre o meu próprio corpo, percebi que a morte não era o fim, mas o começo de uma revelação. Não havia mais como esconder, nem com argumentos ou versículos decorados. Tudo estava exposto, e eu sabia que tudo seria pesado. Naquele exato momento, o ambiente começou a mudar, como se algo muito maior estivesse prestes a se revelar, algo que nenhuma teologia poderia explicar. O tempo parecia suspenso. Eu ainda flutuava sobre a cena do meu próprio corpo, cercado por um silêncio que não era simplesmente ausência de som, mas uma presença viva. Não havia relógios, nem medida. Era como se tudo o que eu conhecia como realidade tivesse sido arrancado. E então algo começou a mudar. A rua, o carro, as pessoas ao redor, tudo começou a desaparecer lentamente, como se fossem sombras sendo engolidas por uma luz crescente. Essa luz não cegava, mas atravessava a alma. Ela se expandia em todas as direções, como se o próprio universo estivesse se desdobrando diante de mim. No início pensei que fosse apenas uma visão, talvez a minha mente pregando peças nos últimos segundos. Mas não era uma ilusão, era mais real do que qualquer coisa que eu já havia vivido. A luz pulsava com uma serenidade intensa, como uma respiração divina. E então no centro desse brilho, uma silhueta começou a se formar. Não foi repentina, mas gradual, como o nascer do sol, que revela aos poucos contornos já conhecidos, mesmo sem nunca os termos visto. Quando percebi quem era, não foi pela aparência, nem pelo rosto ou pela voz. Foi pela autoridade, pela santidade que invadiu o espaço, pela certeza absoluta que atravessou meu ser, sem precisar de explicações. Era ele, Jesus. Eu não conseguia me mover. Não sei como descrever o que vi. Ele estava envolto por uma luz dourada, que não vinha de fora, mas de dentro. Sua presença não causava medo, mas reverência. Havia paz, mas também um peso de glória que fazia qualquer orgulho desaparecer instantaneamente. Seus olhos são os mais puros e penetrantes que já vi, não traziam julgamento, mas verdade. E diante dele, tudo em mim começou a desmoronar. Tentei falar, tentei me justificar, tentei lembrar versículos, argumentos, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas não saiu nenhuma palavra, porque naquele momento, não era hora de falar, era hora de ouvir. Jesus me olhou como quem já sabia de tudo, mas mesmo assim, escolheu me encarar. E então, sem mover os lábios, ele falou. Sua voz não ecoou como som, mas como um pensamento que invade. Palavras que não vieram de fora, mas surgiram dentro de mim com uma clareza indiscutível. Você usou a minha palavra para se exaltar. Essas palavras atravessaram minha alma como uma espada. Não foram gritadas, mas soaram mais fortes que qualquer trovão. Cada palavra tinha um peso eterno. Eu senti vergonha, senti meu interior se dobrar. Uma vida inteira dedicada ao estudo das Escrituras, e ali estava eu, sendo confrontado por aquele que é a própria palavra. Ele continuou: você pregava sobre mim, mas não me conhecia. Você ensinava sobre o reino, mas construía o seu próprio. Você chamava outros ao arrependimento, mas escondia seu orgulho atrás de títulos e sabedoria humana. Cada frase era como um espelho diante de mim. Eu via cenas e momentos em que usei a Bíblia para vencer debates, para humilhar irmãos, para defender posições teológicas que me favoreciam. Vi rostos de pessoas que se afastaram devido à minha arrogância disfarçada de zelo. E o mais doloroso foi olhar para meu próprio coração e perceber que por trás da aparência piedosa, havia uma sede de reconhecimento, de status, de aplausos. Naquele encontro, entendi o quanto a verdade pode doer, mas também o quanto ela liberta. Jesus não me revelou essas coisas para me destruir, mas para me libertar. Ele não queria minha condenação, mas minha consciência despertada, porque ninguém pode mudar aquilo que se recusa a enxergar. Foi nesse momento, diante da verdade encarnada,
que percebi o quanto estava distante, mesmo acreditando que sempre estive próximo. Ali diante dele, estava paralisado, completamente exposto, sem defesas, sem méritos, sem títulos que pudessem me proteger. Jesus permaneceu em silêncio por um instante que parecia interminável, mas era um silêncio diferente, não era ausência, mas preparação. Era como se cada célula do meu ser estivesse prestes a ouvir algo que transformaria tudo. Então ele falou com uma firmeza calma que não precisava de gritos para ser avassaladora. Você ensinou sobre o arrependimento, mas nunca se arrependeu da sua soberba. Essas palavras me atravessaram como uma lâmina. Não senti vergonha superficial, mas uma culpa profunda, daquelas que surgem quando a verdade invade as áreas que escondemos até de nós mesmos. Eu me via como alguém dedicado e comprometido com a palavra, mas agora via de outra forma. Eu me tornará um especialista nas palavras, mas um desconhecido em sua essência. Eu falava sobre cruzes, mas não carregava a minha. Falava sobre o espírito, mas vivia segundo a carne do orgulho. Você cita minhas palavras, mas não ouve a minha voz. Essa foi a segunda sentença, e eu não poderia contestar. Quantas vezes abri a Bíblia para encontrar um versículo que validasse meu ponto de vista, ao invés de buscar a vontade do Pai? Quantas vezes selecionei textos que agradavam as multidões, mas silenciava verdades que poderiam me fazer perder aplausos? Eu havia feito da Bíblia uma ferramenta para conquistar prestígio. O púlpito tornou-se um palco, e ao invés de transformação, o que houve foi uma performance. Jesus me mostrou que até o zelo aparente pode esconder um coração endurecido. Que a defesa fervorosa da doutrina pode nascer de um espírito que não ama, mas acusa. E que muitos, como eu, estavam usando a verdade sem viver a verdade. Foi então que ele citou uma passagem que eu conhecia de cor, mas que naquele instante adquiriu um peso nunca antes sentido. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Essas palavras me cercaram de todos os lados. Elas gritaram dentro de mim, porque eu dizia Senhor, Senhor tantas vezes, em orações públicas, debates teológicos e conferências lotadas. Mas será que de fato estava fazendo a vontade do Pai, ou apenas seguindo o roteiro que eu mesmo criei? Jesus então me mostrou algo ainda mais profundo. Ele me fez ver não multidões, mas rostos, olhares, pessoas feridas pelas minhas palavras ditas sem compaixão. Jovens que se afastaram por não suportarem o peso das exigências que eu impunha, mas que eu mesmo não vivia. Irmãos que me ouviram, mas não me sentiram. Pessoas que precisavam de graça e receberam julgamento. Ali quebrado e sem palavras, uma nova pergunta surgiu dentro de mim. Como pode alguém pregar sobre salvação e ao mesmo tempo contribuir para a perdição de tantos? Jesus não falava com ódio, não havia desprezo em sua voz, mas havia justiça, santidade e misericórdia, misturadas com dor. Como alguém que ama profundamente, mas não pode mentir. Foi nesse momento que compreendi algo que nunca encontrei nos livros. O maior risco espiritual não é pregar heresias explícitas, mas distorcer a verdade com intenções corrompidas. Usar as palavras certas, mas com o espírito errado. Percebi que minha vida inteira foi uma tentativa de provar meu valor, de conquistar um lugar entre os grandes. Naquele momento, o que mais desejei foi desaparecer. Queria voltar no tempo, pedir perdão, recomeçar. Desejei trocar todo o conhecimento que acumulei por apenas um minuto de verdadeira proximidade com Deus. Essa foi a mensagem mais clara que recebi. Sem arrependimento, até o dom mais sagrado pode se tornar um risco. A primeira sensação que experimentei foi o peso, um peso que já conhecia, mas que havia esquecido. O peso do corpo, o peso da carne. Era como se uma âncora tivesse sido amarrada à minha alma, me puxando de volta com uma força brutal. Eu não voltei flutuando, mas com dor. O ar queimava ao entrar nos meus pulmões, meus olhos piscavam com dificuldade, e sons distantes invadiam meus ouvidos, como se atravessassem um túnel longo. Apitos, vozes abafadas, luzes brancas. Eu estava no hospital. Não sabia quanto tempo havia se passado. Para mim parecia que eu viverá uma eternidade em minutos. Mas ali estava eu, deitado, conectado a fios e monitores. Meu peito ainda ardia, como se brasas ainda queimassem por dentro. Havia médicos ao redor. Uma enfermeira mencionava algo sobre um infarto grave, mas eu mal conseguia ouvir, minha mente ainda estava lá, em outro lugar. Meu espírito ainda tremia com o eco daquela voz, a voz que me revelou quem eu realmente era. Eu não conseguia pensar em mais nada, e o mais estranho era que também não conseguia chorar. Era como se meu corpo estivesse aqui, mas minha alma ainda estivesse suspensa entre dois mundos, um deles eterno, o outro agora parecia pequeno, superficial, quase irrelevante. Fiquei ali por dias.
Meu corpo se recuperava lentamente, mas minha mente não encontrava paz. Havia um conflito em mim que não podia ser resolvido com termos médicos. Era o peso novo, o peso do arrependimento, da revelação, de saber que fui exposto pelo próprio Cristo, e ainda assim, recebi a chance de voltar. Mas o que eu faria com isso? Nos primeiros dias, eu não falei nada a ninguém, nem à minha esposa, nem aos médicos, nem aos pastores que me visitaram. Todos diziam que minha sobrevivência era um milagre, e eu sabia que era. Mas o verdadeiro milagre não foi a cura física. O verdadeiro milagre foi a exposição da minha alma, foi ter meus olhos abertos para algo que nenhum estudo teológico jamais havia me mostrado. Eu me sentia dividido. De um lado, a urgência de compartilhar, de me humilhar. Do outro, o medo do julgamento, da desconfiança, da rejeição. Quem acreditaria que um pastor renomado, com tantos anos de ministério, que havia sido diretamente repreendido por Jesus? Quem aceitaria que por trás das pregações inflamadas, havia vaidade e ambição ocultas? Quem ouviria minha confissão sem virar o rosto? Tentei contar à minha esposa, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Só consegui dizer que tinha tido um sonho profundo. Ela me olhou com ternura e disse que Deus estava me dando uma nova chance, mas ela não sabia a gravidade do que eu havia vivido, e eu não tinha coragem de revelar, porque não se tratava apenas de mim. Era sobre o que eu fiz com a palavra, sobre o mal que causei acreditando que estava fazendo bem. Passei dias trancado no quarto, lendo a Bíblia como se fosse a primeira vez. Mas agora ela falava de forma diferente. Cada versículo era ao mesmo tempo uma lâmina e um bálsamo. Quando li as palavras de Jesus em Mateus 23, chamando os fariseus de sepulcros caiados, senti como se ele estivesse falando diretamente comigo. Foi aí que percebi, o maior desafio não era sobreviver ao infarto, mas sobreviver à verdade. Comecei a escrever, anotando tudo o que lembrava, as palavras, o rosto, a dor, a revelação. Escrevia como alguém que sangrava pela ponta da caneta. Mas toda vez que pensava em subir novamente ao púlpito, minhas mãos tremiam. Como alguém que provou do céu poderia voltar ao altar da terra sem temer cometer os mesmos erros? Então veio o convite. A igreja onde pastoreei por tantos anos queria me ouvir. Estavam organizando um culto de gratidão pela minha recuperação. Esperavam um testemunho, uma história de superação, uma emoção sobre o milagre físico da cura. Mas o que eu tinha para contar não era nada disso. Naquele culto, a igreja estava cheia. Pessoas que eu discipulei, colegas de ministério, rostos familiares e curiosos. Todos esperavam ouvir uma história de livramento físico, mas o que Deus fez em mim foi algo infinitamente maior. Eu não fui apenas salvo de um infarto, fui salvo de mim mesmo. Subi ao púlpito devagar, não com a postura confiante de antes, mas com o coração quebrado. Pela primeira vez, minhas mãos estavam vazias, sem esboço, sem notas, sem versículos decorados para impressionar. Eu só tinha verdade, e pela primeira vez ela pesava menos do que o orgulho que carreguei por tanto tempo. Olhei para aquelas pessoas e comecei a falar. Falei sobre experiência, sobre o encontro, sobre as palavras de Jesus, sobre o orgulho que me cegava, sobre como usei a palavra como uma escada para o meu próprio ego. Houve silêncio. Alguns abaixaram a cabeça, outros choraram, mas naquele momento, não me importava com a reação. Eu só queria que eles ouvissem o que eu ouvi, e que ninguém mais precisasse passar pelo que eu passei para aprender o que aprendi. A transformação começou ali, não só na minha conduta, mas na minha essência. Passei a buscar mais silêncio do que aplausos, mais tempo aos pés de Cristo do que nos palcos. Me reconciliei com pessoas que feri com palavras disfarçadas de zelo. Pedi perdão à minha esposa por anos de dureza espiritual, e meus filhos finalmente ouviram de mim algo que nunca tinham ouvido antes. Me perdoem por ter mostrado a Bíblia sem mostrar o amor. Minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje não sou mais conhecido como teólogo de Tampa. Sou apenas Douglas, um homem que morreu e voltou com uma missão. E essa missão é simples: alertar, abrir os olhos, clamar por arrependimento verdadeiro e lembrar a todos que ministério sem intimidade com Deus é apenas vaidade com aparência de piedade. Se você chegou até aqui, preciso te dizer algo: não espere pelo último segundo para se render. Não espere ser desmascarado na eternidade. Não espere pela dor para entender que sem humildade, até a verdade se torna um perigo. Se Deus ainda te dá tempo, é porque Ele ainda quer transformar você. Eu voltei, não porque merecia, mas porque Ele é misericordioso. E eu sou a prova viva de que até quem prega pode estar perdido, e até quem se sente no topo pode estar à beira do abismo. Hoje compartilho minha experiência para que você não precise passar pelo que passei, para que você não precise morrer para entender o valor de viver de forma íntegra diante de Deus.
E para que você entenda de uma vez por todas que nem toda pregação vem do Espírito, e que nem todo Senhor será ouvido no último dia. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.